Olá pessoal, quinta-feira, tá? Dia de nosso vídeo sobre topologia geral, tá? A gente está com duas, eu tô fazendo duas playlists, né? Uma seguindo o capítulo 1 do texto que eu estou escrevendo, que chama O Básico sobre Topologias e Convergência, e a outra playlist que os vídeos eu gravo no sábado tá seguindo o capítulo 4 sobre espaços uniformes. E esse capítulo 1, que é, digamos assim, mais uma introdução por uma perspectiva pessoal que eu tenho da topologia geral, eu apresento as coisas que são mais importantes, assim, as que são mais urgentes, que eu acredito que o matemático matemática canônico deveria saber, certo? Então a gente passou pela... Deixa eu me diminuir um pouco aqui. A gente passou pela parte de topologia e continuidade, onde a gente discutiu o que é uma topologia, o que é uma função contínua, coisas assim. Aí nisso a gente viu filtros, aí vimos especificamente o que é uma topologia, vimos como cozinhar topologias com base, subbase, vimos noções de feixe interior, coisinhas assim mais básicas, certo? Topologia de subespaço a gente já viu nessa parte. E exemplos de espaços topológicos. Aí a gente entrou em funções contínuas. Tá. Em funções contínuas vimos caracterizações de funções contínuas, vimos alguns exemplos de funções contínuas e talvez o mais interessante, como construir topologias a partir de funções que a gente quer que sejam contínuas. Tá? Uma pegada um pouco mais categorial, digamos assim, mas bem de leve. Foram as topologias fracas e coisas assim. Tá? Daí isso foi a primeira sessão, que a gente viu relativamente breve. Aí a gente entrou na sessão talvez mais importante desse capítulo. Esse capítulo ele tem quatro sessões, tá? Só que uma sessão é bônus, é uma sessão, digamos assim, for fun, tá? De um tema que é mais uma curiosidade do que qualquer outra coisa. Claro, não que não haja pesquisa sobre o tema da quarta sessão, que é a sessão bônus, mas digamos assim, ele foge um pouco do espírito desse capítulo, de que é tudo que o mínimo que o matemático deveria saber. Mas ele não se encaixaria muito bem em outras partes do texto, então eu deixei ele com um bônus no capítulo 1. Então, nesse sentido, são três sessões principais que tem no capítulo 1, que é a de topologia e continuidade, que a gente já viu, convergência e compacidade, que a gente está vendo agora, e eu chamei de gastronomia topológica, que é a parte onde vai mexer com quocientes e umas outras manobras topológicas assim. E dessas três, a mais importante, eu diria, o conceito mais importante está nessa segunda sessão que a gente está trabalhando agora, e, em particular, na subseção que a gente vai começar a investigar hoje, que é de compacidade, tá? Convergência e compacidade. Não é, assim, eu sei que não é completamente canônico fazer um texto, um livro-texto seguindo uma ordem tão aleatória, assim, que vai para um assunto, depois vai caminhando. Assim, em geral os textos colocam todas as propriedades de recobrimento num pedaço, depois axiomas de separação num outro pedaço, tudo junto, e vai fazendo em bloquinhos, tá? Eu já falei de Hausdorff, que é um axioma de separação. Eu já falei de convergência, que às vezes é visto antes, às vezes é visto no final. Agora eu vou falar de compacidade. Tá? Isso não significa que lá na frente eu não vai ter um capítulo só com axiomas de separação. Vai. Mas pensando no caso onde a pessoa quer um mínimo, o axioma de separação mais importante em certo sentido é o Hausdorff, que a gente já viu. A propriedade de recobrimento mais importante, compacidade, a gente vai ver agora. Mas depois vai ter um capítulo só com a questão de separação, que é o capítulo 2. Um capítulo só com propriedade de recobrimento, que é o capítulo 3.
E assim vai andando. Como a minha proposta desse livro não é fazer um livro-texto para que um professor hipotético de topologia geral pegue o texto e, tá, vou seguir esse texto. Não, eu não tenho pretensão de dizer jamais como um professor vai dar sua aula. Então, esse livro é para quem está lendo, é para quem quer estudar, sentar, estudar e eu como leitor, assim, tá? Então, em certo sentido, é como se estivesse contando uma história não muito linear. Então, fala um pouco aí, ó, guarda esse assunto. Lá na frente a gente vai voltar nele. Então, é só explicando por que que dá esses saltos, tá? Porque eu não escrevi pensando no, numa disciplina, tá? Inclusive, eu acho bem trabalhoso pegar esse texto para usar numa aula hipotética, alguma coisa assim. Mas foi opção. Eu não conseguiria escrever de outro jeito esse texto. Tá? Eu não conseguiria escrever de outro jeito. Mas enfim. Uh, hoje a gente vai entrar então na compacidade, emergência da compacidade. Tá? Então deixa eu diminuir aqui. Vou ficar pequenininho. Esse cara vem para cá. Então agora a gente começa num dos temas mais importantes, que é a emergência da compacidade. Aqui a gente vai introduzir compacidade logo no capítulo 1. Tá legal? Então, cadê? Estou perdido aqui em muitas telas. Então, a gente viu que nas discussões anteriores, vimos que a convergência é uma coisa legal. É legal quando as coisas convergem. É uma coisa legal. Tá? No sentido de que diversos procedimentos, eles, em certo sentido, eles dependem da, da convergência ou não de um filtro, né? Eu cheguei a mencionar que, eu mencionei da integral, o limite de uma rede e tal. Então, toda aquela discussão sobre convergência foi meio que para ilustrar que convergência de coisas é algo que ocorre frequentemente em vários contextos matemáticos, então é legal que as coisas converjam. Então, assim poderia fazer sentido, então faria sentido se a gente estivesse num ambiente, num espaço topológico, vamos pensar assim como, de maneira meio ingênua, a gente vai considerar um espaço onde tudo converge. Onde tudo converge. Tá? Tudo no sentido das coisas que fazem sentido convergir, né? Das coisas que são filtros. Né? Todo filtro converge, toda rede converge. Então vamos dizer que diremos que um espaço topológico, pensando nessa nossa, nessa nossa paixão por convergência, né? Vamos extravasá-la e diremos que um espaço topológico, né? Ele é hipercompacto. Se todo filtro converge. Tá? Então, a princípio, a gente olha num espaço assim, vai ser um espaço onde qualquer sequência que você pegar vai convergir, qualquer filtro que você pegar vai convergir, qualquer rede que você pegar vai convergir. Toda desgraça que existe lá, que faz sentido você falar sobre convergência, essa desgraça vai convergir. O problema é que isso é demasiado exigente, isso é muito forte, é uma condição muito difícil. Ela é muito restritiva pelo seguinte,
Suponha que... voltei. Suponha que você tem Y, espaço hipercompacto. Tudo bem? Então, se você pega esse cara aqui, o conjunto que só tem o Y como elemento, isso aqui é um filtro. É um filtro próprio, tá? Aliás, só para ficar um pouco... É um filtro próprio. Aqui, se todo filtro próprio converge, né? Mas é claro que se todo filtro converge, então todo filtro próprio converge. A única exceção aqui seria um filtro trivial, mas o filtro trivial, por definição, ele sempre converge. E por isso que ele, em geral, é retirado da definição de convergência de filtro, né? Mas, enfim. Se a gente está num espaço que é hipercompacto, a gente pega o conjunto que só tem como elemento esse espaço, tá, o unitário dele. Isso é um filtro próprio que converge. Mas o que significa um filtro convergir? Significa que existe um certo ponto no espaço, existe um Y que pertence ao espaço, tal que o filtro de vizinhanças desse ponto, ou seja, o conjunto de todas as vizinhanças do Y em Y, tá? na topologia dele, isso está contido no F, que é esse cara aqui. Então isso diz para a gente que o único aberto que contém esse Y é o Yzão. Assim, Y é o único aberto que contém o Yzinho, tá? Porque se tivesse mais algum aberto que o contém, esse filtro de vizinhanças não estaria contido nesse filtro que a gente pegou. Tá? E isso ia contrariar a hipercompacidade que a gente assumiu no Y. Então, consequentemente, se o Y, se a cardinalidade do espaço Y é maior do que 1, então esse Y não pode ser Hausdorff. Y. Eu deixei um copo bem na frente da TV. Eu sou muito idiota. Então Y não é de Hausdorff. Na verdade, ele não vai ser nenhum negócio que se chama T1, que é uma coisa mais fraca do que Hausdorff, que a gente vai ver numa playlist futura. Mas, vejam, ele não é de Hausdorff porque você vai ter... Se você tem esse Yzinho para o qual esse filtro converge, pega um X diferente desse Y. Bom, o único aberto que contém o Yzinho é o Yzão. Então não tem como você ter um aberto que contém o Yzinho e seja disjunto de um aberto que contém o ponto que é diferente do Yzinho. Não tem como ser Hausdorff. Tá? Então, se a gente está num ambiente onde tudo converge, que a princípio parece que é o sonho da análise, a gente perde Hausdorff, que é a unicidade de limites. E unicidade de limites é outro sonho da análise. Então, a gente não pode ter tudo. Se a gente tiver Hausdorff, se a gente quiser que o espaço seja de Hausdorff, precisa ser o caso de que existam coisas que não convergem. Tá? Então, para você ter Hausdorff, você não pode ter uma convergência absoluta de tudo. Tá? Essa é a filosofia por trás dessa observação idiota. Bom, mas agora, como que a gente pode remediar isso um pouco? Né? Observe o seguinte, ó. Observe que se a gente tem, se F e G são filtros tais que o F está contido em G, tá?
Então, necessariamente deve ocorrer isso aqui, ó. Limite, o conjunto dos pontos limites do filtro F está contido no conjunto dos pontos limites do filtro G. Pois, se isso é quase imediato, né? Se o x pertence ao limite do filtro F, isso significa que o filtro de vizinhanças do pontinho x está contido no filtro F, mas o F está contido no filtro G. Então, o filtro de vizinhanças do x tem que estar contido no filtro G, por conta disso aqui. E, pela definição, isso significa que o x pertence ao limite do filtro G. Então, a gente tem essa inclusão aqui garantida. A sutileza dessa observação banal é a seguinte. Bom, Hausdorff, aqui atrás, Hausdorff disse para a gente o seguinte: olha, rapaz, se você quer que o seu espaço tenha a condição de Hausdorff, tem a minha condição, né? É Hausdorff falando. Então, Hausdorff fala, se você quer que o seu espaço tenha a minha condição, então é preciso que exista algum filtro que não converge. É preciso, porque se todo filtro converge, eu vou embora. Tudo bem? Então, que seja, existe um filtro F, então, que seja o caso. Então, pode ser que a gente tenha aqui esse filtro F, tal que o limite desse filtro é igual a vazio. Tá? Só que esse filtro não convergindo, nada impede que a gente consiga um filtro G que contém o filtro F e esse cara convirja. Porque, vejam, a gente vai ter esse negócio aqui. Ó. Então, pode ser o caso de que, tudo bem, eu tenho um filtro que não converge, mas eu posso acrescentar uma rapaziada lá dentro, de modo que eu obtenha um novo filtro, G, que contém o filtro original, F, e aí esse filtro G convirja. Esse filtro G convergir não implica que o F vai convergir. Não precisa. Mas é um paliativo em certo sentido. Existem filtros que não convergem. Mas se você fizer uma massagem, se você acrescentar mais uma galera lá, se der uma expandida nesse filtro, se você estendê-lo, você consegue garantir que ele converge. Então, isso não é tão forte quanto dizer que todo filtro converge, e talvez seja útil. E, de fato, essa vai ser é a definição que a gente vai usar em geral para falar de compacidade, mas antes disso, então, só uma observação que é importante nesse ponto. Eu estou aqui falando pelo viés de filtros, né? Como que a gente faria essa conversa se a pessoa não gosta de filtro? Pode acontecer, tem gente que prefere net. Eu gosto dos dois a depender do assunto, mas aqui entra uma observação, tá, que ficou implícita no vídeo de sábado, tá, que eu precisei usar um pouco disso, mas aqui a gente vai fazer uma conversa sobre isso. Tá? Inclusive eu lembrei de uma coisa que eu tenho que corrigir aqui no texto, eu acho. Mas enfim. Aqui, então, a gente poderia, de modo igual, falar assim, um espaço Y é hipercompacto se toda net converge. A gente vai chegar no mesmo tipo de problema. E aí, por disso segue que se para um espaço ser de Hausdorff, é necessário que exista uma net que não converge. Mas aí, do mesmo modo que aqui a gente está falando da possibilidade de corrigir isso num filtro, pega um filtro e estende,
o que eu posso fazer para corrigir a falta de convergência de uma net? Tá? O que significa, qual é o análogo, como filtros eles correspondem com nets, qual é o análogo da extensão de filtros para nets? E esse análogo vai ser justamente o das subnets, tá bom? Bom, vejamos aqui, para dar uma motivação, digamos, mais razoável, que assim, uma das vantagens dos filtros, tá, é que a família dos filtros de X, a família dos filtros próprios de um certo conjunto X, ela está contida no conjunto das partes do conjunto das partes de X. Tá? O que isso aqui significa? Um filtro é uma família de subconjuntos de X. Ou seja, cada elemento do filtro é um subconjunto de X. Então, um filtro ele está contido nesse rapaz. Porque cada um de seus elementos pertence a isso. Então, por ele estar contido nisso, ele pertence a isso. Tá? Lembrando que partes, isso aqui, partes, essa notação aqui indica o conjunto de todos os Bs que estão contidos em A. Tá? O conjunto das partes. Tá? Ou potência, enfim. E daí, né? Bom, e daí que, em geral, o conjunto das partes ele vem munido de fábrica com uma ordem parcial, que é a ordem dada pela relação de inclusão. Então, se a gente tem dois filtros, a gente tem Então, se a gente pega dois filtros, aqui a gente sabe de fábrica um jeito de tentar compará-los. Tá? A gente pode comparar eles pela inclusão. Podemos compará-los pela inclusão. Claro, isso aqui não significa que quaisquer dois filtros são comparáveis. Podemos tentar. Né? Porque pode ser que você pegou filtros FG, tal que um não está contido no outro e o outro não está contido no um. Não vale tricotomia da inclusão. Mas, eventualmente, você tem filtros que se comparam nessa ordem. Então, você tem uma ordem parcial aí de fábrica. Com as nets, a gente não tem isso. Né? As nets não vêm de fábrica. As nets em X não vêm de fábrica. Elas não vêm de fábrica com uma ordem parcial evidente. Elas não vêm com uma ordem parcial evidente. Então, é claro, a gente pode pegar coisas que a gente já conhece e, em certo sentido, secretamente vai ser isso, mas a gente pode tentar mexer em alguma coisa que faria sentido para a gente de alguma forma intuitiva. Só que a gente pode se valer do fato de que a gente está sempre trabalhando com a equivalência entre filtros e nets e forçar usar essa ordem parcial que existe nos filtros para dizer, para montar, para criar uma relação entre duas nets, tá? Então, dadas que a gente faz para corrigir isso, corrigir não, né? Mas um paliativo, um modo de contornar isso, é usar filtros. Tá? Então, como a gente faz isso? Então, a ideia é a gente pegar
duas nets. Então, sejam XD e Y. Deixa eu só ver se eu vou usar a mesma letra S, né? XD e YS, nets em X. Bom, essas nets, elas induzem filtros. Elas induzem filtros, que são os filtros gerados pelos rabos da net, né, que a gente denota assim, XD, D com setinha para cima, e YS, S com setinha para cima. Lembrando que esse D está percorrendo um conjunto dirigido D, e esse S está percorrendo um conjunto dirigido S. Tá? Então, e esses conjuntos dirigidos não precisam ter relação nenhuma um com o outro a princípio. Mas agora a gente pegou essa net e induziu um filtro. Pegou essa net e induziu outro filtro. Pergunta, então, bastante natural. O que significa, nesse contexto, tá meio ruim aqui o jeito que eu escrevi. O que significa essa inclusão aqui? Porque agora isso é um filtro, então eu posso falar de um estar contido no outro. Então, o que significa isso aqui acontecer? Tá? O que significa essa inclusão de filtros, tá, que foram induzidos por nets? Bom, então, deixa eu ser preguiçoso. Ctrl C. Bom, nota que, bom, vamos por partes, né? Isso aqui significa explicitamente que para todo A, vou colocar assim, se você pega um A que pertence a esse filtro, então A pertence a esse filtro. Isso é definição da inclusão. Agora, por sua vez, o que significa o A pertencer a esse filtro? Isso aqui significa, então vamos repetir essa parte. Isso aqui significa que existe um S' que pertence ao conjunto dirigido S, onde esses índices percorrem, tal que o conjunto de todos os Y, S, com S maior ou igual que esse S', isso está contido no A. Então, essa inclusão diz para a gente que todo elemento desse primeiro filtro contém alguém dessa forma. Tá? Bom, em particular, isso aqui vale para todo A que pertence a XD. Só que o que significa o A pertencer a esse XD, D, setinha? Né? O que significa o A pertencer a esse filtro gerado por essa net? Significa que existe um rabo de net, tipo esse, só que dessa net, que está contido em A. Então, em particular, como isso aqui vale para todo A, dado um D' que pertence a D, quando a gente olha esse negócio, os Ds maiores ou iguais que D', isso pertence, é um dos geradores desse filtro. Tá? Porque, claro, é uma base desse filtro, então esse cara em particular pertence ao filtro. Logo, esse cara pertence ao A. Então, esse cara, se a gente... Ah, não, minto. Se esse cara aqui, a gente pensa ele como sendo um desses As, então tem que existir um negócio dessa forma. Então, ou seja, existe um S' que pertence ao S, tal que YS com S maior ou igual que S' está contido em A. E A, nesse caso, é o conjunto dos XDs. Parece que D é maior ou igual que D'. A recíproca é automática. Em que sentido? Reciprocamente.
se vale estrela, e o que é estrela? Deixa eu escrever assim, se vale estrela. E estrela eu estou entendendo que é essa informação aqui, ó. Dado esse negócio, ou melhor, dado isso aqui, existe um S tal que isso aqui acontece. Vamos chamar essa informação destacada de estrela. Tá? Isso aqui tudo estrela. Então, se vale estrela, então vale a inclusão que a gente pegou, com a qual a gente tinha começado. Opa, agora é YS. Pronto. Por quê? Começa pegando um A, a gente quer mostrar que vale essa inclusão. Pega um A que está no filtro gerado pela net. O filtro gerado pela net precisa, pela definição desse filtro, ele precisa conter alguém dessa forma. Ele contém alguém dessa forma. Então, existe alguém desse formato que está dentro do A. Só que dentro desse cara existe alguém dessa forma. Portanto, como esse está dentro desse, que está dentro desse, então esse está dentro desse. Portanto, a gente mostrou que vale essa parte aqui, que é equivalente. Tá? Então, essa condição estrela, em certo sentido, é o modo como a gente traduz o que é a extensão de filtros para o contexto de nets, só que sem falar de filtros explicitamente. Daí aí vem o negócio, né? Como que a gente vai chamar isso? A princípio a gente poderia chamar isso de supernet, ou essa net estende a net original. A gente poderia dizer que a net y, então, a gente poderia dizer num primeiro momento, quando a gente não presta atenção no que a gente escreveu, que isso aqui estende, que essa net estende a net xd, se acontecer esse negócio aqui. Se o filtro gerado pela xd é estendido pelo filtro gerado pela ys. Só que, empiricamente, o que acontece é o contrário. Não sei se vocês notaram. Olha só, aqui essa inclusão, dizer que o filtro gerado pela ys contém o filtro gerado pela xd, se traduz em dizer que todos, eventualmente, inclusive acho que esse é o nome correto, mas enfim, dado um rabo de net qualquer que você pega, da net que a princípio parece menor, existe um rabo de net da outra dentro dele. Então, em certo sentido, a gente está falando que essa inclusão acontece quando os termos da net que a gente está tentando dizer que estende, eles já apareciam na net anterior. Então, em vez de... Isso não dá uma ideia de que você está acrescentando elementos na net Y. Mas o contrário, dá a entender que é na net que é menor que tem mais gente. Que tem gente possivelmente diferente. Por isso, então, em vista da condição estrela, da lousa anterior, a gente viu então que as informações contidas pela net YS, pela net, já estão presentes na net XD. Então faz sentido dizer que YS é subnet, e aí é o nome que a gente vai usar, é subnet
da net XD se acontecer do filtro gerado pela XD estar contido no filtro gerado pela YS. Então, há aí uma contravariância de correspondências, tá? Filtros grandes, em certo sentido, eles, conforme a gente vai aumentando os filtros, a gente vai obtendo nets que dão informações que já eram conhecidas nos filtros menores. Nesse sentido, então, vou fazer o desenho para vocês. Se aqui a gente tem se aqui a gente tem um filtro F0, que aí eu aumento ele para um filtro F1, e aí eu aumento ele para um filtro F2, e aí eu aumento ele para um filtro F3, por exemplo. A esse filtro eu posso fazer corresponder uma perdão, uma net. Secou a garganta. Pronto, já molhei a garganta. Então aqui, ó, a gente está com uma ideia de super, tá? A gente vai estendendo os filtros, tá? Acrescentando coisas. Então aqui o filtro F0 está contido no F1, que está contido no F2, que está contido no F3. Por outro lado, quando a gente pega o conceito análogo, deixa eu chamar isso aqui de X, vai ficar muito índice. XYZ. W, XYZ. Tudo bem. Aqui a gente vai ter W alfa, W, X beta, Y gama, Z delta. E aqui a gente tem nets, deixa eu colocar assim, esse contido nesse, esse contido nesse, esse contido nesse. Tá? Então a gente vai, conforme a gente aumenta filtros, se por exemplo, essa net e esse filtro estiverem relacionados, tá? Por exemplo, se essa net é a net induzida por esse filtro, ou se esse filtro é induzido por essa net. Quando eu faço essa inclusão aqui desse filtro contido nesse, e aí eu olho para cá, a gente vai ter, tudo bem, essa inclusão. Só que vejam que essa inclusão, ela está dizendo para a gente que todo mundo, todos os caras que, para essa inclusão aqui acontecer, significa que, dado um pedaço dessa rede aqui, dessa net, você fixou um alfa-linha. Aí você olha todo mundo que veio depois do alfa-linha. Vai ter alguém dessa outra net aqui que vai, a partir de um beta, os elementos x-beta que aparecem aqui correspondem aos elementos que vão estar aparecendo aqui dentro. Então, a informação que essa aqui contém, em certo sentido, já está implícita nessa. Então, a correspondência que a gente tem, embora seja da inclusão, ela vai dar uma ideia de sub. Tá? Então, aqui vai estar assim, aqui vai estar assim. Então, isso em certo sentido, reflexo do modo de como filtros funcionam. Tá bom? Um modo de talvez deixar isso mais claro é observar o seguinte exemplo. Tá? Isso pode estar um pouco nebuloso, mas se a gente olha para subsequências, tá bom? Subsequências é tema usual de análise, se bobear até de algum cálculo muito bem feito. Tá?
A ideia é essencialmente a seguinte. Deixa eu ver como eu posso denotar aqui. Então, sejam que... E eu esqueci o nome dessa letra. Acho que é zeta. Por que eu usei umas letras tão... Tá, no LaTeX, no LaTeX dá para usar essas letras, mas eu não vou torturá-los com a minha grafia de grego avançado. Então, sejam alfa de ômega em x e beta de ômega em x sequências, tá? Lembrando que ômega é o conjunto dos números naturais, o que inclui o zero. Aí eu só escrevo o n, esse carinha aqui, eu escrevo como sendo ômega menos zero, tá? Que são os naturais estritamente maiores do que zero. Então, pega duas sequências. Certo? Então, a gente tem aqui esse diagrama. Ômega indo para x, e aqui alfa, e aqui ômega indo para x, beta. Tá? A ideia seria que, por exemplo, a gente pode pensar alfa n, tá? Deixa eu colocar aqui. Alfa n é o que a gente ia denotar por alfa nzinho, que é um elemento do x. Da mesma forma, o beta nzinho é o que a gente escreveria como sendo beta nzinho aqui. Tá? Então, sequências são funções, isso vocês já estão cansados de saber. Um modo irresistível de relacionar essas duas coisas é se a gente fechar o diagrama, né? Se a gente coloca aqui uma setinha, por exemplo, uma setinha F. Eu não vou fazer ela pontilhada porque isso pode ter um outro sentido, né? Então, quando existe, então, se existe uma F, como no diagrama, fazendo isso aqui como está, tal que o diagrama comuta, e o que significa o diagrama comutar, né? Para quem está assistindo isso e não é versado nas runas de MacLean e Eilenberg. Isso comutar é você dizer que... Aliás, eu acho que eu já falei isso tantas vezes que se a pessoa não sabia lá, já deve ter parado de assistir. Então, tal que o diagrama comuta, né? Mas o diagrama comuta significa dizer que assim assado é a mesma coisa que ir assim. Ou seja, a função beta ela pode se escrever, ela se expressa como composição dessas duas. Então, alfa bola f. Tá? Se existe uma função f de ômega em ômega, tal que o diagrama comuta, mas não só isso, a definição usual de subsequência pede que essa f seja estritamente crescente Então, se existe uma função estritamente crescente de ômega em ômega, tal que esse diagrama comuta, então a gente diz que ah, então a gente diz que beta, é subsequência. É subsequência. Já deu para entender que esse subsec é subsequência. Tá? Então, é subsequência de alfa. Por que? Bom, deixa eu... Vocês já leram? Diminui um pouquinho, tá? Não vai atrapalhar em ler porque está em 1080p. Porque isso, bom, isso aqui, essa composição aqui, você dizer que beta igual a alfa f, alfa bola f, é você dizer que para todo n, beta n é igual a alfa
de Fn. Ou seja, beta n é igual a alfa Fn. Então aqui você está dizendo que você tem a sua sequenciazinha alfa n em x, tá? E aí você pegou uma subsequência, o modo usual que se escreve em x, tá? Então, o Elon faz uma viagem louca para definir subsequência, eu não entendo porquê. Mas a ideia é que você está pegando, você está com uma sequenciazinha alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa n, e assim vai. Uma subsequência vai ser uma coisa aqui dentro que ela é infinita, tá? É um pedaço infinito dos pontos que você pegou e que vai prosseguindo junto com a sequência, tá? Então, nesse caso, esse cara que eu circulei seria o alfa F0, esse cara aqui seria o alfa F1, esse aqui seria o alfa F2, tá? Então, a ideia é que essa F, a gente pede que ela seja estritamente crescente para garantir que os índices que a gente está selecionando, eles vão para infinito também. Eles vão crescendo indefinidamente e assim vão percorrer, em certo sentido, toda a sequência original. Tá? Então, exemplos de funções crescentes, a gente pode pegar a f de ômega em ômega, que pega n e manda em 2n. A gente pode pegar g de ômega em ômega, que pega n e manda em 2n mais 1. A gente pode pegar h de ômega em ômega, que pega n e manda em 2an, por exemplo. Tá, essa aqui 0 vai em 1, 1 vai em... o 0 vai em 1, 1 vai em 2, o 2 vai em 4. Tá certo, tá certo, tá certo. Então, e assim vai. E aí, por exemplo, isso dá a receita de como a gente vai selecionar os elementos da nossa sequência para formar a subsequência. Então, a gente já tem aí, de tempos passados, uma noção de sub alguma coisa. Tá? Então, seria interessante que essa noção de subsequência, em certo sentido, conversasse com a nossa definição de subnet. O que, inclusive, ia ajudar a gente a entender por que a gente está chamando esse de subnet e não de supernet. Tá? Porque isso pode ainda não estar claro. Eu estou falando quanto tempo? 1000 horas. Ah, não, 48 minutos. Então, tá, esse vídeo vai ser só sobre subsequência e essas coisas. Então, a coisa toda meio que se amarra nesse... Cadê? Nessa observação aqui que eu vou fazer para vocês. Então, vou colocar como exercício. Tá? Se a gente pega se yn é subsequência de xn, então quando a gente faz o filtro gerado pela sequência, ele está contido no filtro gerado pela subsequência. Tá? Bom, e a demonstração, tá, exercício resolvido. Tá? Então, solução desse exercício. Bom, a gente tem que mostrar que se alguém está aqui, então está aqui. Então, dado A que pertence ao filtro gerado pela sequência xn, pela definição, existe um n'
que pertence aos naturais, tal que, como chama, o rabo da sequência, a partir desse N', está completamente contido em A. Isso é a definição desse cara. Um certo sujeito está nesse filtro somente se isso aqui acontecer para algum N'. Opa, força do hábito aqui. Pronto. Ok. Agora, como existe uma função, como yn é subsequência de xn, existe uma f de ômega em ômega estritamente crescente tal que quando a gente faz o yn, esse yn é exatamente a xzinha do f de n. Tá? Então, como ela é crescente, aliás, como ela é estritamente crescente, o que a gente tem é, como ela é estritamente crescente, esse f do n' para esse n', ele tem que ser estritamente maior do que o próprio n'. Tá? Como se prova isso? Você prova por indução, certo? Veja que como, ou melhor, maior ou igual, minto, tá? Porque a função identidade de ômega em ômega ela também é estritamente crescente, então é maior ou igual. Então você prova por indução, tá? Você começa do zero, então a f de zero tem que ter algum valor que é maior ou igual que zero, certo? Daí a f de 1 vai ter que ter algum valor que é maior ou igual, que é estritamente maior que a f de zero. Então não vai poder ser zero, então vai ter que ser maior ou igual que 1. Então f de 1 maior ou igual que 1. Daí você vai procedendo indutivamente e vai chegar à conclusão de que f de n' tem que ser maior ou igual que n'. E daí, bom, consequentemente, acho que eu vou começar a fazer isso agora. Ó. Uma vez que eu escrevi, eu vou diminuir um pouco a lousa, porque isso ainda permite a leitura e eu posso continuar escrevendo. Legal isso. Até que eu aprenda a escrever desse tamanho pequenininho, que eu nunca vou conseguir. Mas então, como a f é estritamente crescente, a gente tem isso. Logo, o que acontece, esse negócio aqui, quando a gente pega os yns com n maior ou igual que... Tá, acho que está certo. Quando a gente pega o rabo da subsequência a partir do n', desse mesmo n', isso aqui é, por ser subsequência, por essa observação aqui, é o conjunto dos x fn's, tais que n é maior ou igual que n'. Só que isso, se n é maior ou igual que n', então, nota que isso aqui, ó, isso é um n, tá? Não é um u, não. Enfim, os símbolos são parecidos. Então, isso aqui implica que a f de n é maior ou igual que a f de n', e isso aqui é maior ou igual que n'. Logo, esse cara aqui, esse índice que está aparecendo, ele é maior ou igual que n', então isso mostra que... Cadê? Aqui. Esse xfn pertence a esse rabo de sequência, então isso aqui está contido no conjunto de todos os x. Eu vou escrever com m, tá? Aqui eu vou deixar com
M também. M, M. Tais que M é maior ou igual que N'. E isso, pelo modo como a gente começou, está contido no A. Portanto, A pertence ao filtro gerado pela subsequência. Ou seja, mostramos que vale essa inclusão aqui. Então, a grande sacada é que quando a gente pega subsequências, em certo sentido, a gente está pegando a gente está pegando informações dentro de informações que já existiam. Então, aqui está a informação da sequência, a gente está pegando um pouco menos de informação, tá? Para formar a base do nosso filtro. E como a gente está pegando possivelmente menos informação em cada rabo da subsequência, vão haver mais conjuntos que contêm esses rabos. Então, por isso que o filtro gerado pela subsequência é maior que o filtro gerado pela sequência. Tá? Então, como parece razoável chamar esse tipo de coisa de subsequência, é razoável, então, a gente chamar o mesmo tipo de fenômeno para nets de subnet. Tá bom? Só um alerta, então, que eu faço antes de finalizar o vídeo, que já está quase no final. Então, a gente está com essa definição de subsequência, mas existem outras definições, tá? Então, alerta. Há outras definições de subnets. Tá? Essa definição que a gente está assumindo é uma que se deve a um... Eu vou plotar aqui os nomes. É mais fácil do que escrever. Aqui, ó. Existe um tipo de subnet que é chamado de subnet cofinal, que é o que estaria, digamos assim, é o análogo, como que eu vou dizer, eu deixo assim, é o análogo a subsequências que a gente definiu, tá? Subsequências. Aí tem um negócio que chama subnet de Willard, subnet de Cayley e subnet de Arnes-Ardenais. Não sei qual é a pronúncia desse. Tá? Essa aqui é a que a gente está usando. Então, estamos usando essa. Estamos usando essa. E assim, ela é a mais geral porque ela é a que faz direto a tradução com filtros, tá? Ela imita diretamente filtros para as nossas transições. É o que vai ser melhor, tá? Em certo sentido, essas todas são equivalentes para o trabalho em si, mas não é verdade que toda subnet cofinal é uma... Não é verdade que toda subnet que a gente está usando vai ser uma subnet cofinal. Não é verdade que todas essas são de Cayley, não é verdade que todas essas são de Willard. Todas têm contra-exemplos, tá? Em particular, só para dizer qual a diferença aqui, ó, porque aqui a gente mostrou que, essencialmente, um outro jeito de ler isso é assim, né? Subsequência do jeito clássico implica subnet, tá? Só que a volta não vale, tá? Essencialmente a volta não vale porque aqui a gente pede que essa função seja estritamente crescente, tá? E aí o que acontece é que as subnets elas permitem repetições, por assim dizer. Você poderia ter uma função que é só crescente e ela vai repetindo alguns termos, tá? Eu não vou falar de contra-exemplo aqui no vídeo, mas tem no texto, tudo bem? Tem no texto sobre um exemplo disso. Mas aí, enfim, dito o que é subnet, o que é subsequência, o que é filtro estender, o que é um filtro conter o outro, tá? A gente viu isso tudo.
eu vou finalizar o vídeo com a seguinte definição, tá? E aí é o que a gente vai fazer, a gente vai finalmente atacar isso no próximo vídeo. Então, dizemos, eu fico até emocionado, dizemos que X é um espaço compacto, tem letras garrafais aqui, X é um espaço compacto, se para todo filtro próprio F em X. Aliás, eu vou colocar assim, se uma das duas condições equivalentes ocorrer, se uma das duas condições equivalentes ocorrer, equivalentes, a primeira condição é que se F é um filtro próprio, eu vou só colocar assim, então existe um filtro próprio tal que o F está contido no G e o G converge. Então, existe um ponto para o qual o filtro G converge. Equivalentemente, toda net tem subnet convergente. E essas coisas são equivalentes justamente pelo modo que filtros e nets se comportam em relação um com o outro. Tá? Se vale essa condição I e você pega uma net qualquer, bom, você pega o filtro induzido por ela, esse filtro vai ter você consegue estender ele a um filtro que converge. Agora, esse filtro que converge, você desce ele, você reinduz uma net, essa net vai convergir porque ela converge para os mesmos pontos, e pela definição do que é subnet, a net induzida por esse filtro é subnet da net original. E da mesma forma a gente faz o caminho contrário. Então esses caras são claramente equivalentes, tá bom? Então, agora que eu percebi, se tá bom que eu falo, às vezes lembro um pouco do Levikovitch, meu professor de álgebra do mestrado. Saudades. Mas, enfim, é isso que eu tinha para falar hoje, deu 1h03. Então, estamos aí nas margens da compacidade. No próximo vídeo, a gente vai dar uma melhorada nessa definição aqui. Vai ver que basta usar ultrafiltros, basta dizer que ultrafiltros são convergentes. A gente vai definir ultrafiltro, provar o lema do ultrafiltro. E, por que não, a gente vai provar o teorema de Tikhonov no próximo vídeo, tá bom? É isso. Teorema de Tikhonov no capítulo 1. É esse tipo de coisa que eu defendo num livro de topologia. Mas tá bom, pessoal. Tchau, tchau. Eu vou nessa. Tá? Eu tô começando a ficar com os tiques de youtuber, né? Tá bom, não sei o que, não sei o que. Eu preciso parar com isso. Tchau.